Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu amo esse barulho que está fazendo agora. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o verso 39. Diz assim: Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Como sempre gosto de fazê-lo, peço-lhes por bondade, incline a sua cabecinha, feche seus olhinhos. Paizinho majestoso, mais uma vez tributamos a Ti a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Tem sido um culto maravilhoso, Senhor. A Tua presença tão majestosa, tão meiga, tem nos enchido de graça e de amor. Embora com o coração partido por conta de amados nos quais o Senhor quer usar em outros lugares, mas também com o coração esperançoso por saber que o Senhor é quem cuida da Tua igreja, e sabedor que quem dá o crescimento é o Senhor, e quem coloca as peças estratégicas nos devidos lugares, de igual modo é o Senhor. E por isso manifesto a Ti minha gratidão. E agora li a Tua palavra, Senhor, e peço-lhe, portanto, que enquanto eu estiver a falar esta linda palavra, que o coração do Teu povo possa absorvê-la, e que o Teu amado Espírito possa nos ensinar. Pois sabes Tu melhor do que ninguém, que eu sei apenas e posso apenas falar, e talvez nem falar tudo aquilo que gostaria, mas eu espero, Senhor, que o Teu poderoso Espírito nos ensine conforme Ele sempre tem feito. Assim eu lhe suplico, e enquanto estiver falando a Tua palavra, tens a plena liberdade de andar por entre esses corredores, entre essas centenas de pessoas que aqui estão, e curar as enfermidades de quem estiver com elas, e estender a Tua mão santa, Paizinho, e arrancar a dor do corpo que está agora febril ou com qualquer outra doença. Que esse momento, Senhor, seja de fato e verdade sentido por quem crer aqui esta noite, a Tua cura chegando. E através de pessoas que estão aqui nesse ambiente agora, Paizinho, por causa da cruz do Cristo que levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, eu posso orar confiante em Ti e dizer isso no nome de Jesus o Cristo, que através dessas pessoas, Paizinho, lá nos lugares onde estão os seus parentes, amigos ou irmãos que com enfermidades jazem em leitos ou em lugares públicos, sejam eles agora, uma vez que mencionados, alcançados pela Tua misericórdia, ainda que distantes daqui, e a Tua cura que está aqui esta noite chegue também lá no hospital, chegue lá no Hospital da Vida, chegue lá no Cassemes, chegue lá em Barretos, chegue lá no Hospital Universitário, chegue lá no HU, Senhor, chegue lá no UPA, e em todos os lugares onde houver alguém que é mencionado agora por uma enfermidade, que o Teu Espírito
oh aleluia, Ele possa agora, Senhor, tocar e arrancar essa enfermidade e curar isso para a glória do Teu nome. Peço-lhe ainda, Senhor, porque sinto pelo Teu Espírito tocado, toca em úteros aqui esta noite, Senhor, úteros que não têm produzido vida como o Senhor planejou para produzir, que seja liberado vida e saúde nesse corpo em nome de Jesus o Cristo. Paizinho, eu peço a Tua graça, movimenta a Tua ação poderosa entre nós, porque Tu és o único Deus a quem servimos e quem confiamos. Mas ainda peço nessa oração, Senhor, estende a Tua mão a todas as pessoas que estão aqui e que precisam e necessitam de um milagre na sua vida pessoal, financeira. De alguma maneira o Senhor é o único que entende e sabe onde tudo começou, e portanto o Senhor é o único que pode resolver no estalar de dedos. Eu peço a Tua bênção agora, no nome do Cristo, da qual vivemos por Ele, para Ele cantamos e honramos. Seja o Senhor louvado entre nós por tudo aquilo que está a fazer. Eu lhe peço isto agora, Senhor, no nome precioso de Jesus, hoje e sempre. Amém. E os que concordam comigo dizem amém, eu creio. Você pode estender a mãozinha sobre o ombro de quem está pertinho de você e diz: em o nome de Jesus o Cristo, eu te abençoo. Abençoe mesmo, não perca essa oportunidade. Como todos conhecem os textos bíblicos dos evangelhos, embora a gente ame expor as verdades que cada frase, cada lição que tem os textos nos fazem crescer, mas devido ao tempo e à necessidade de nos aplicarmos àquilo que o Espírito Santo tem orientado de uma maneira muito clara, eu vou tentar sair um pouco do contexto do Evangelho de Lucas, dessa cena principal, apenas me atendo ao fato de que trata-se do momento final antes da crucificação, ou melhor, do julgamento e da crucificação. Desde quando Jesus fora preso, estando ele em momentos de agonia e de dor, a cena toda se desenvolve em torno desses momentos finais. E o que você tem agora é do momento em que Jesus sai da casa onde eles estavam reunidos para ceiar com os discípulos. E o Lucas, ele cita uma frase muito interessante no versículo 39, que Jesus fez o que estava acostumado a fazer, fez o que lhe era de costume fazer. E o que era de costume? Sair do ambiente de onde estava e ir para os hortos florestais, os campos mais secretos e escondidos, onde ele passava longas horas em oração, ele e Deus. Ele está citando algo que para Jesus é comum e que para os discípulos de igual modo era comum. Eles não viam nada de diferente do que Jesus estava a fazer agora. Para eles era só mais uma ida ao monte orar, uma vez que Jesus fazia isso constantemente, estando com os discípulos. Porém, esta noite é uma noite especial, porque é a última noite de Jesus com os discípulos antes da cruz. E é agora, portanto, a última noite no horto florestal antes da cruz. E a Bíblia diz que Jesus estava com a sua alma angustiada. E o texto afirma que a sua angústia era uma angústia de morte, porque sabia Jesus o que se avizinhava, o que ia acontecer com sua vida naquele momento. Embora ele tinha total convicção do que iria fazer e do propósito dele na terra, e que nada tiraria Jesus desse propósito, ninguém iria convencê-lo a não se deitar sobre o madeiro e ser levantado como um criminoso qualquer. Ninguém convenceria Jesus de que aquele momento terrivelmente doloroso poderia por ele ser suprimido e ele, quem sabe, dizer não vou fazê-lo. Ninguém conseguiria tirar isso de dentro dele. E ele sobe, portanto, esse lugar chamado de Getsemane, um ambiente que ainda existe até os dias de hoje, preservado desde os dias de Jesus, com as oliveiras das quais se erguiam-se nesse jardim, até os dias de hoje estão lá, com mais de 2000 anos de história. As mesmas oliveiras que são testemunhas dessas lágrimas de sangue ainda estão plantadas em Jerusalém, nesse horto.
percebe que a cena desdobra-se justamente porque Jesus convida os discípulos para orar com ele. Mas ao mesmo tempo que ele convida os discípulos para orar com ele, ele se afasta desses. Ele, de um tiro de arco ou um tiro de pedra, como que 15 metros de distância, talvez um pouquinho mais, ele se afasta dos discípulos para que ele possa derramar a sua alma em angústia por todos os pecadores que ele iria remir pelo seu sangue a ser derramado, que por sinal começaram a ser derramado, inclusive aqui nos momentos de aflição e dor na oração. Naturalmente que ele esperava dos discípulos, a expectativa de Jesus era que eles orassem de igual modo, que eles se condoessem de igual modo. E Lucas é o único que cita dessa forma, que os discípulos dormiram de tristeza. Porque todos os outros evangelistas, na sua visão pessoal, eles denunciam que dormiram de cansaço. Porém agora a expressão de Lucas é justamente porque este, além de médico, era discípulo de Jesus, conhecia os ditames da medicina, mas também sabia as coisas espirituais. E agora ele cita que a tristeza latente na alma dos discípulos promove neles uma baixa pressão, e eles não suportam se não permitir que o corpo se desmanche em uma tentativa de reconstrução de suas emoções. Assim sendo, Jesus ora só, se angustia só, sua dor é exposta de maneira só, até que a Bíblia diz que o sangue ultrapassa suas barreiras e sai por entre os poros, cujas suas glândulas se dilatam, e Jesus verte sangue misturado com suor. Esse é um momento extremamente doloroso. Agora, não quero me ater a esse momento em si, mas no que chegou até esse momento. Perceba, senhores e senhoras, que até chegar aqui no Getsemane, Jesus naturalmente passou por uma série de fases. E todas estas fases apontavam-no para o Calvário. Desde o seu nascimento, desde a sua vida, ainda quando criança, tudo que ele vivia era o apontamento para a cruz. Nunca fora escondido de Jesus qual seria o seu destino pessoal. É como se o próprio Jesus eterno, imutável, perfeito e santo estivesse escondido dentro do Jesus humano, de maneira que ele não se manifestasse em poder e graça, embora soubesse de tudo que iria acontecer. Não somente Jesus isso fora revelado, mas de igual modo fora revelado aos seus pais. Como você percebe que Jesus tinha 12 anos de idade e sua mãe recebe a fala de um certo profeta de Simão que diz que ela deveria prestar atenção porque uma espada atravessaria seu coração ao longo de sua vida, e este estava profetizando da dor que Maria sentiria ao ver o seu filho sendo crucificado. Obviamente que tudo em Jesus o caminhou, o apontou, o direcionou para a cruz. Isso faz-me saber que não havia nenhuma surpresa no coração de Jesus das dores que se avizinhavam. Não havia de fato e verdade nenhum véu sobre a vida de Jesus em que ele pudesse no futuro dizer: não sabia que seria tão difícil. Não havia nenhuma forma de proteção divina para que Jesus entrasse no barco da crucificação sem saber as dores que o seu corpo iria sofrer e sem saber as dores que ele teria aqui nesse outro florestal, pois é aqui que o peso do pecado começa a derramar-se sobre Jesus. Isso não fora ocultado dele, ele sabia. Em todo o tempo ele sabia, detalhe por detalhe, que nível de dor ele sofreria ali na cruz. E as dores de Jesus não são somente as dores físicas, embora essas foram as excruciantes e que talvez alguns de nós não suportaria. Mas pior do que as dores físicas eram as dores emocionais e espirituais que foram lançadas sobre ele, porque foram estas dores que nos aliviou do pecado que tanto nos aprisionava. Foi ele carregar esse madeiro que pertencia a mim e a ti. Foi essa redenção pelo seu próprio sangue que nos deu essa liberdade de hoje estarmos aqui e poder levantar as mãos sem acusação alguma e dizer: estamos livres pelo amor de Jesus. Sim, ele sabia de tudo isso. Isso me leva a vasculhar o que é que
tinha dentro de Jesus, que mesmo ele sabendo todas essas coisas, fez com que ele pudesse ir avante. E eu não vou mostrar isso apenas em Jesus a você, mas eu vou tentar te mostrar que o que Jesus possuía, ele de igual modo colocou dentro de cada um de nós. Duas coisas muito importantes é necessário vislumbrar nesse texto. A primeira delas, eu queria que você comunicasse com quem está pertinho de você e diga para essa pessoa: Jesus estava cheio de coragem. Outra vez. Uma frase mais bonita, mais empolgante. Ninguém que não tivesse cheio de coragem faria o que ele fez. Ninguém que tivesse na sua consciência uma cena visivelmente clara na sua memória, como se um filme passado diariamente, viveria o que ele viveu, faria o que ele fez, se não estivesse vivendo coragem. Para Jesus ir a Jerusalém, ele precisou de coragem. Sabendo que Jerusalém era o lugar em que ele seria crucificado, ele precisava diariamente de uma injeção de coragem. Mas o que é interessante é que ao longo de toda a vida de Jesus, seus 33 anos e meio, tudo que ele viveu foram injeções constantes da vida humana de desencorajamento. Tudo na vida de Jesus colaborou para que ele não chegasse à cruz. E ele tinha que lutar com o desencorajamento diário, fazendo com que a sua própria coragem se transformasse no elixir que ele precisava para o impulsionar diariamente. Não poucas pessoas tentaram impedir ou dissuadir o ministério de Jesus. Isso já começou desde o seu nascimento, com o edito do rei, que era para eliminar todo recém-nascido de 2 anos para baixo. Lançado num lugar obscuro e pobre para viver, como que no anonimato, ele conviveu com toda a pobreza, com toda a miséria, com toda a lamúria, com toda a indiferença, com toda a obscuridade que o ser humano pode viver no alto nível da pobreza, como que numa outra tentativa, inclusive maligna, e que Deus usou isso para moldá-lo, para aplicar injeções de desencorajamento. Não poucas vezes se encontrou Jesus com pessoas que mereciam a morte pela maldade que jaziam latentes em seus corações, e estes em nenhum momento mostrou-se piedosos ou misericordiosos diante de quem era cheio de amor. E tudo que Jesus agora tem que fazer é tomar uma nova injeção de coragem para morrer por aqueles que não merecem serem mortos. Não poucas vezes ele foi vilipendiado, ele foi acusado, ele foi oprimido, ele foi machucado, ele sofreu a falsidade das pessoas, ele foi na tentativa de ser apedrejado, ele foi desprezado, ele foi caluniado. E ele tem que tomar uma enorme injeção de coragem, porque ele tem que morrer por essas mesmas pessoas que fizeram tudo isso. Ele tem que compartilhar o pão à mesa, lavar os pés de um cara que ele sabe que 20 minutos depois vai descer as escadarias daquele lugar, ir ao sacerdote mais próximo e trair o seu mestre por 30 moedas de prata. Ele precisa, portanto, de uma enorme injeção de coragem para ter que morrer por gente assim. Ele convive com um cidadão e ele olha para Pedro, por exemplo, e tem que confrontá-lo quanto este diz: ainda que seja na morte, eu vou contigo. E Jesus olhando para ele, dizendo: você vai nada, tu não vai ter coragem, tu vai me negar 3 vezes. E mesmo sabendo que isso iria acontecer, e com toda a certeza de sua alma, ele toma uma nova injeção de coragem, porque ele sabe que ele precisa morrer por esse cara. E isso aconteceu com Jesus durante 33 anos, por todos nós que estamos aqui esta noite. O apóstolo Paulo, cheio de graça e de verdade, no capítulo 5 da carta aos Romanos, ele diz, do verso 5 em diante, ele diz que pode até alguém animar-se, ter coragem de sacrificar-se, de doar a sua vida, de fazer um esforço por pessoas boas, mas dificilmente alguém se sacrificaria, faria o esforço, daria a sua própria vida por alguém que é mau.
Mas aprove Deus e prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisava de coragem. Esse é o primeiro elemento que estava nutrindo a alma de Jesus diariamente: coragem. O segundo elemento que eu vejo nesse texto que nutria a alma dele era uma convicção latente, plena, pujante, poderosa em quem ele depositou a sua confiança. Ele sabia em quem ele podia confiar. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Pai que ele tinha. Ele tinha uma convicção forte da grandeza, do poder, da autoridade, da graça, da virtude, do amor que o Pai derramou sobre ele. Ele conhecia seu Pai. É por isso que ele está angustiado, mas convicto. É por isso que ele está sofrendo, mas convicto. É por isso que ele está na dor, triste, mas ele está falando com o Pai. É por isso que na cruz ele tenta ouvir o brado do divino depois de falar com ele, e não ouvindo, ele diz: por que me desamparaste? Mas mesmo assim, convicto, não nega o seu amor. Portanto, diga para quem está ao seu lado: Jesus estava movido de coragem, mas estava firmado em Deus. É por isso que o texto começa dizendo que isso era um costume de Jesus. Não foram poucas as vezes que circunstâncias semelhantes a essas levou Jesus a lugares secretos para diante do Eterno derramar a sua alma em aflições constantes. E diga-se de passagem que era Jesus, o divino. E mesmo sendo Jesus o divino, o Filho do Eterno, não poupou Deus, o seu Filho, de sofrer as angústias, as dores, as agruras que qualquer ser humano sofre, só que com ele potencializadas vezes. Um nível muito acima do nosso. Possuído dessas duas coisas, desses dois pesos, Jesus vai à cruz. E é justamente sobre isso que quero, de maneira muito rápida, tentar te fazer saber que nenhuma das pessoas que triunfaram em Cristo até os dias de hoje triunfaram sem esses dois valores absolutamente importantes na vida. A primeira sequência desses valores você consegue encontrar de maneira muito rápida e prática na vida de qualquer pessoa, e talvez até de quem está sentado aí ao seu lado. Quem sabe a gente pudesse voltar um pouquinho ao passado e se lembrar da curta vida, da narrativa curta, aliás, da vida de um homem chamado Enoque, que em seu tempo de obscuridade ele ousou ter a coragem de largar tudo e caminhar com Deus. Exigia de si mesmo um alto nível de coragem, da mesma sorte, um alto nível de confiança no Deus que ele servia. Se caminharmos um pouquinho a mais, a gente vai se deparar com a figura bacana do Noé, que é um cara aparentemente simpático, que vive dentro de uma sociedade extremamente corrupta. E tudo que você vê é um cara legal. Quando você olha para o capítulo 6 de Gênesis, você destaca Noé como um cara bacana. O próprio Deus olha do céu à terra, no versículo 7 e 8, e a Bíblia diz que viu Deus Noé, que ele era um homem justo, reto, temente a Deus, e ele se desviava da corrupção. O Noé era tipo de um ET na terra. Era o extraterrestre, quase igual aquela propaganda do Babel, aquele ET que anda tudo assim. Ele era diferente. Ele teve coragem de ser diferente. Ele teve a ousadia de ser diferente. Todo mundo dizia: viva como eu vivo, no mundo é assim. Ele diz: eu vou ser diferente. Todo mundo faz igual. Ele diz: mas eu vou fazer diferente. Todo mundo bebe isso. Ele diz: mas eu vou fazer diferente. Todo mundo come isso aqui, mas eu vou viver diferente. Ele teve a coragem de contrapor um sistema. Teve a coragem de reagir à massa do convencimento humano. Teve a coragem de se posicionar quando tudo convergia para ele ser igual a todos. Imagine os bullying que Noé sofria no seu tempo.
Imagine depois de ouvir Deus e construir a arca. E diga-se de passagem, ele teve que ter coragem para receber do divino e desenhar a planta do bendito barco, e assumir os riscos, ter a coragem absolutamente incrível de buscar madeira, preparar a madeira. Não tinha mandiocão, então ele tinha que ir no mato buscar madeira, prepará-la, ajeitá-la e construir o barco. O problema é que onde Noé possivelmente estava, e se é que a terra naquela época possuía a mesma geografia de nossos dias, se a porção seca estava nos mesmos lugares, e depois do dilúvio a água só se acomodou nos mesmos lugares, por assim dizer, então possivelmente onde ele construía a arca estava na bagatela de 4.000 quilômetros longe do mar. Então construir um barcão daquele tamanho numa terra seca que nunca chovera, pois a própria Bíblia diz que na região de Noé nunca chovera. Um vapor subia da terra e fazia com que as plantas fossem regadas. Agora vem um maluco gritando e dizendo: Deus vai encher a terra d'água, arrependei-vos, eu vou construir um barco e vocês entrem nele. Precisa do quê? E se for essa coragem que você acabou de dizer, o Noé estava frito. Precisa do quê? Coragem. Ele tinha que ter coragem todo dia pela manhã e ir à frente da embarcação e trabalhar sozinho. E ao mesmo tempo trabalhar para sustentar sua casa, pois até o dia que Deus falou com ele não tinha filhos, mas depois que Deus falou com ele, ele se apressou e fez 3. Ele disse: já que vai acabar o mundo, vou fazer ligeiro. Você não precisa fazer tão ligeiro assim, porque talvez, mas se fosse você fazer ligeiro mesmo, aproveita. Perceba que ele tinha esses pilares em sua vida: coragem e uma extrema confiança de que o que o pai disse iria cumprir. Ele tinha que saber quem ouviu, de quem ele ouviu a ordem. E se alguém chegasse nele e dissesse: escuta, quem falou com você para você construir esse barco no meio do nada? Ele ia dizer: Deus. Então naturalmente, talvez aquilo que as pessoas já disseram a você e disseram a ele também: Eduardo, Deus falou com você. Papai Noel existe. Deus falou com você? Ok, eu sou o Michael Jackson. A ideia de que uma divindade fala com um homem em um mundo corrupto é anormal. Pior ainda é a ideia de que existe um homem injusto no meio de um mundo corrupto. Mas ele era o homem justo, achado por Deus justo no meio de um mundo injusto. Então agora ele precisa de coragem e uma convicção enorme da confiança que ele possui no Deus que ele serve. E essa confiança é construída ao longo dos dias. O que eu acho lindo é que Noé teve muitos motivos para que a coragem esvanecesse e a confiança diminuísse. O primeiro motivo é que Deus fala com ele e vai embora. Simplesmente. Deus diz: faz um barco para mim. Fui. E faz do jeito que eu te mandei. Fui. Daqui a alguns dias eu volto. Esses dias demorou 100 anos. Daqui a pouco eu volto, Noé. Noé está esperando até agora Deus voltar. 100 anos demorou. Mas em 100 anos ele não perdeu a coragem e não perdeu a confiança, a convicção que ele tinha que Deus disse, Deus ia cumprir. Imagine ao longo de 100 anos, que proporcionalmente seria 10 anos. Ao longo de 10 longos anos, imagine quantas vezes alguém chegou nele e disse: cara, tu vai continuar nessa loucura? Agora, coloca a mãozinha no ombro de quem está ao seu lado e pergunte para essa pessoa: tu te lembra quantas vezes as pessoas já chegou em você e disse: você não acha que está na hora de abandonar esse barco? Está na hora de você buscar uma outra profissão, não? Esse sonho aí, isso é só uma bobagem. Será que Deus falou com você mesmo? Será que esse sonho teu não foi barriga cheia, não?
Isso aí é você comeu muita feijoada, deitou, variou. Será que não é não? Você tomar um sorrisal, o seu sonho acaba. Quantas pessoas chegou em Noé e dissuadiu de sua coragem e tentou minimizar a sua fé, colocando em dúvida tudo aquilo que ele ouviu do divino, de que aquilo de fato iria acontecer. O que não faltam são pessoas para tentar chegar no teu ouvido e dizer: olha, meu irmão, todas as coisas são possíveis, mas isso aí que você está pensando não é possível não. A Bíblia diz que tudo é possível que crê, mas isso aí que você está pensando, sinto muito te dizer, mas isso não é possível não. O Noé tinha motivo de sobra para dizer: você tem razão. Por que tinha motivo? Porque Deus não estava ali com ele. Ele falava e Deus não respondia. 100 anos de silêncio. E você está reclamando de quanto tempo? Você está reclamando com Deus do que mesmo? Percebe-se que a coragem que ele possuía era visível. E Deus ama quem tem coragem. Chacoalha quem está pertinho de você e diga: Deus ama quem tem muita coragem. Cara, mas atrai Deus que nem, sabe, formiga para doce. É uma coisa tremenda. O que dizer, portanto, de um cara chamado Abraão, que estava muito bem no meio da sua terra, da sua parentela, no lugar tranquilo, prosperando, estava tudo dando certo, na região, lá para a região das Arábias, para aquelas bandas ali por cima do Oriente Médio. Ainda não havia essas divisões que tem hoje. Entretanto, estava muito bem. Mas vem Deus e diz: sai daí do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. A primeira coisa que, se eu estivesse no lugar de Abraão, eu dizia: mas quem és tu? Quem é o Senhor que fala comigo? Pois é a primeira vez que Deus fala com Abraão. E tudo que o Abraão tem é a consciência das histórias que desde os dias de Adão são passadas. Então vem Deus e diz: pega tudo que você tem e vaza. E ele diz: para onde eu vou, Senhor? Deus diz: para algum lugar, eu vou te mostrar. Simplesmente parte. Qual é o louco que pega a esposa, não tinha filhos ainda, os jumentos, os jegues, os empregados, tudo que tem, coloca em cima de carroças, e quando lhe perguntam qual é seu destino, ele diz: não sei. Se o teu marido chegasse em você hoje e dissesse: escuta, Deus me mandou nós mudar daqui. Para onde? A Débora perguntasse para o Sidney: para onde? O Sidney ia dizer: não sei não, para algum lugar, vamos botar a mudança do caminhão, vamos partir aí, pegar o Goiás. Mas para onde? Não sei. No caminho Deus vai falar com a gente. Será que a gente teria coragem de fazê-lo? Será que teríamos a ousadia de fazê-lo? Exigia de Abraão imensa coragem. Não só de Abraão, mas mais a coragem de Sara para acompanhar o Abraão. Ela era uma coroa muito linda. Ela podia dizer: vai tu. Eu sou jovem ainda, vou andar aí pelo deserto. Mas ela tinha igual modo coragem. Ele não tinha só apenas a coragem, mas a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça, porque ele creu em Deus e a sua confiança no Pai cresceu. Ele confiou que Deus seria o seu GPS, que Deus seria a sua tenda, que Deus seria a sua casa, que Deus seria a sua própria história. O que dizer de Jacó? O Isaac já recebe tudo pronto. Mas o que dizer de Jacó? Errante, cheio de falhas, movido pelas picuinhas invejosas da mãe, com falha em seu caráter, tenta enganar o pai, foge do irmão e vai parar na casa do tio ladrão, Labão. É tudo no mesmo pacote. O tio tentou roubar o sobrinho 10 vezes. Tentou não, passou a perna, as duas por sinal. De modo que o próprio Jacó disse: o senhor me enganou 10 vezes. E se eu fosse o Labão, eu diria: mas você enganou seu pai 7 vezes.
Então está tudo na mesma família. Mas ele teve a coragem de, quando saindo da casa de Labão, passar pelo val de Jaboque e se deparar com a divindade. Ele poderia correr da divindade, mas ele teve a ousadia e a coragem de olhar olho no olho do anjo de Deus e dizer: eu sou Jacó, um fracassado, mas quero mudar de vida. E Deus usou essa dinâmica de Jacó, porque a partir dali iniciou um período de construção de confiança. Então agora Jacó se torna o pai, ou um dos pais de Israel, porque tinha um alto nível de coragem, com o exercício de um alto nível de confiança. Perceba que de igual modo a Bíblia segue e vai falando de vários líderes. Poderíamos falar de José, o menino José, garotão de 17 para 18 anos de idade, que tinha algumas falhas de caráter, mas que Deus tratou essas falhas no Egito. Ele é lançado agora num buraco, numa cisterna pelos seus irmãos, um poço seco, deixado lá para morrer, e depois se arrependem e o tiram de lá e o vendem para os ismaelitas. Mas agora imagine o José, quando lançado na cisterna, ele poderia simplesmente ficar lá chorando como uma menininha, e quando vendido, poderia passar a vida toda lamentando como uma menininha. Quando é escravo lá na casa de Potifar, podia ser cabisbaixo e acabrunhar-se na sua fraqueza, mas ao contrário, em todo tempo ele se revestiu de coragem. Para viver no buraco ele usou coragem, para servir como escravo ele teve coragem, para se manter vivo na prisão, coragem, para ser governador do Egito, coragem, para peitar Faraó, coragem. Mas associado à sua coragem, ele sabia que havia um Deus no céu no qual ele podia confiar. Ele confiava que o Deus que permitiu ele ficar vivo na cisterna é o Deus que o ajudou a se manter vivo na prisão, é o Deus que o ajudou a sair da prisão, é o Deus que colocou ele no trono de Faraó. Ele confiava em Deus. E o que dizer, portanto, de Moisés? Uau! Ícone de coragem, criado na corte de Faraó, em um tempo de total dor israelita, é lançado no deserto mediante a perseguição do Egito, e durante 40 anos ele vive como um pastor de ovelhas. Há 3 níveis da coragem de Moisés. Primeiro, a coragem de assumir a postura de libertador de Israel com o próprio braço. Coragem. Ele tentou libertar Israel matando um egípcio. Então é como se Deus dissesse a ele: se você continuar tentando libertar assim, vai demorar muitos anos. Matando um egípcio de cada vez, enterrando na areia, vai demorar. Eu tenho uma ideia melhor. Ele exige coragem para romper o deserto e chegar até Midian e se submeter ao serviço braçal. Mas ele tem a coragem de olhar para a sarça ardente que não se consumia. Talvez outras pessoas correriam léguas, tiraria de longe um selfie, mas ele não. Ele disse: chegarei para perto para ver essa estranha visão. Por que que a sarça queima, mas não se consome? Coragem. Então ele escuta um trovão muito alto que chacoalha as cordilheiras do Sinai. Imagina, eu sairia correndo e gritaria: terremoto! Mas ele escutou o trovão e a voz do trovão disse: Moisés, Moisés. Uau! Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O que estava crescendo dentro de Moisés? Coragem. E ao mesmo tempo que a coragem crescia, Deus disse: agora eu vou estabelecer confiança. Chega perto de mim, Moisés. E Deus diz assim: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E eu apareci a você porque eu ouvi o clamor dos meus filhos no Egito e desci para livrá-los.
queridos. O que dizer de Josué quando Moisés é morto? E ele tem que agora liderar o povo na conquista de Jericó. E é um povo aleivoso, como diz a Bíblia, teimoso. E Josué tem um grande dilema porque Moisés é morto. É um grande líder, quem pode substituir Moisés? E o que precisa ser ressaltado dentro do coração de Josué é coragem. E as primeiras coisas que Deus fala para Josué e repete por 4 vezes é: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, tenha coragem. Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei eu, esforça-te, tenha coragem. Para encarar o que Josué encarou. Eu poderia falar aqui com você de Sansão, da coragem de encarar os filisteus. Eu poderia falar aqui de você do covarde Gideão, que recebeu uma vacina de coragem para encarar os midianitas com 300 soldados apenas. Eu poderia falar aqui para você de Débora, uma senhora humilde e santa, que recusou-se ser profetisa em um templo, mas se acomodou debaixo de uma palmeira e teve a coragem de confrontar os poderosos do seu povo. Eu poderia aqui falar para você de Baraque, poderia falar de Samuel, poderia falar de Davi, poderia falar de Micaías, poderia falar de Isaías, poderia falar de Jeremias, ou de Esdras, ou de Obadias, ou de Daniel, ou de tantos outros profetas que tiveram de igual modo a sua passagem pelo Antigo Testamento, e sua história está, ainda que de maneira muito simples, relatada em Hebreus capítulo 11, onde a Bíblia demarca de maneira muito clara a essência dessas pessoas que ali viveram e venceram uma extrema coragem, baseada numa confiança convicta e plena de que o Deus que os levantou é o Deus que os conduziria até o fim. Todos eles triunfaram porque tiveram a coragem de crer. Não basta ter apenas a fé, mas é preciso ter a coragem para colocar a fé em prática. Não basta apenas confiar em Deus, é preciso ter a coragem para colocar essa confiança em prática. E é esse processo que Jesus, de igual modo, foi submetido até chegar à cruz. E não havia outro meio disso acontecer. É por isso que o escritor aos Hebreus, de uma maneira tão linda, ele diz assim no capítulo 6 do seu livro, como é maravilhoso, aliás, capítulo 5, e o versículo 7 diz assim: o qual, falando de Jesus, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Está falando daquele momento de Getsêmani. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, um anjo desceu lá e foi confortar Jesus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Está falando de Jesus, filho de Deus, teve que aprender a obediência por meio do sofrimento. Precisava Jesus aprender a ser obediente? Pergunte para quem está pertinho de você, diga: o Messias precisava de aprender a obediência? A Bíblia diz que na sua boca nunca achou-se engano, ele nunca pecou. Por que precisava aprender a obediência por meio da dor? A resposta vem no verso seguinte: e tendo ele sido aperfeiçoado, veio ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E se você voltar um pouquinho no capítulo 4, e o versículo 14 e 15 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ele está a dizer que, de igual modo, Jesus passou pelo mesmo processo que todos esses valentes do Antigo Testamento passou, exercendo a coragem para viver uma vida sadia e santa, em um alto nível de convicção e confiança no Pai que o havia enviado, na ideia de que no tempo certo o Pai faria cumprir tudo aquilo que a seu respeito havia dito, expondo tudo isso para nos fazer compreender que o processo que nós somos submetidos diariamente exige de nós, de igual modo, coragem e confiança, e essas duas coisas têm que caminhar em paralelo. Ninguém aqui consegue ir a lugar algum sem usar o alto nível de coragem e alto nível de confiança no divino. E é exatamente isso que potencializa duas coisas na vida de Jesus e me leva a pensar umas coisas importantes para nós aqui e concluir o pensamento. A primeira delas é que todas essas pessoas que tiveram a coragem de praticar o que praticaram, é porque sabiam o que tinha dentro delas e que aquilo poderia ser realizado. Sabia que aqueles sonhos que foram gerados dentro deles poderia ser colocado para fora e executado. Então chacoalhe o ombro de quem está perto de você e diga: você precisa ter coragem para construir os seus sonhos. Você tem a opção de ser igual a todos. Você tem a opção de sentar-se na sua poltrona e dizer: se tiver de acontecer, acontece. Se não tiver, não acontece. Você tem a opção de se igualar na roupa, na vestimenta, na fala, no viver de qualquer ser humano. Mas você tem a opção de assumir um compromisso de coragem e fazer tudo o que for possível para realizar os seus sonhos, por causa da convicção que nutre esse sentimento dentro de você. Percebe de maneira muito clara que Jesus, de igual modo, foi submetido ao mesmo processo que diariamente somos submetidos, ao processo da triagem, ao processo da provação, ao processo do arroxo, ao processo do sofrimento. E ninguém consegue alcançar pódios se não passar primeiro pelo sofrimento. A característica do pódio, talvez ela precise ser melhor identificada por nós. Todo aquele que alcança o primeiro lugar e sobe naquela plataforma que tem o número 1, nós o reputamos como vencedor, como o melhor, como o campeão, como quem é o mais forte. Mas deveríamos reputá-lo como aquele que mais suportou o sofrimento. O primeiro lugar não é lugar do mais forte, o primeiro lugar é daquele que aguenta mais a dor, que suporta sofrer mais para se preparar para aquele momento. O primeiro lugar, ou a conquista, não são daqueles que simplesmente optam por ver as coisas acontecendo de acordo com aquela música, deixa a vida me levar. Mas ao contrário, a proposta divina para todos aqueles que estão relatados nos textos bíblicos, inclusive para Jesus, como um exemplo, como uma sombra para nós, é que eu preciso levantar-me dessas poltronas hoje e dizer: eu vou continuar a vida, eu vou continuar a corrida, eu vou continuar o esforço, eu vou ter coragem de ir até o fim. Até porque se a vida for boa, você não precisa de ter coragem para lutar. E a vida é feita de treinamentos. As pessoas não têm ideia quando olham para ti por onde você passou. Alguns se admiram de nossa convivência, assim como se admira da sua convivência. Se você pudesse andar pelos lugares em que eu e essa esposa andou, dentre todos os anos desse ministério, ao longo de 26 anos de vida cristã, nós temos esse privilégio maravilhoso de, em Cristo Jesus, ela sempre foi bonita assim, sempre, não teve pior nem melhor, sempre bonita. Entretanto, os lugares e as coisas que fomos submetidos nem sempre foram assim. Talvez você não saiba o que significa você cuidar de um rebanho
ensinar diariamente a fé e a confiança em Deus e dizer para as pessoas: tenha coragem, levante pela manhã com ânimo, Deus vai mudar a sua situação. Mas você olhar para dentro da sua casa e você não ter o que dar para os seus filhos, ou você não poder dar uma bala quando sua filha, com a lombriga chegando aqui na goela, querer uma bala doce, ou você comprar pão dormido, não dormido de um dia, dormido de muitos dias, e passar na casa do amigo e dizer: umedece ele e aquece para chegar em casa e fazer de conta que é de hoje. Ou você passar dias e dias e dias em situações onde se completa o leite com água, para que seus filhos não padeçam fome. Eu olho aquela expressão de Davi e diz: eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua mendigância, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu digo: é porque você não me conheceu. E talvez, se eu for conversar aqui, vai ter um monte de gente aqui que vai dizer para o Davi: se você tivesse ido na minha casa. Não estou negando o efeito da palavra, eu estou dizendo que não há um justo, nenhum sequer. O único justo é o que estava disposto a ir à cruz e suportou a dor e o sofrimento para nos ensinar a ser treinados em meio à luta. A gente aprendeu, no caso meu, como testemunho pessoal, nós aprendemos a fé, a confiar em Deus, justamente na escassez, não foi? Eu dou glória a Deus porque nesses 26 anos que estamos juntos, eu nunca ouvi uma reclamação da minha esposa das coisas que faltavam. Eu estou dizendo a vocês que nós vivemos agora os melhores momentos de nossa vida. E não é porque a igreja tem condições de me dar alguma coisa, não. Até porque as coisas que a igreja me dá, eu tenho compartilhado quase tudo com todos. É justamente porque a confiança que nós adquirimos em Deus hoje nos capacita a receber dele, mesmo quando as coisas não tendo, aparecem ter. Mas não poucas vezes. Já contei isso tantas vezes, de termos vontade de comer uma coisa ou outra, tanto tempo, e não ter condições. Eu me lembro de uma situação tão triste em casa, a coisa estava tão roxa, em uma cidade chamada Itaí, o lugar que até hoje a gente não gosta nem de passar lá. Tem que passar por aquela cidade, não vamos por lá, porque vai que, né? Enfim, nunca, irmão. Lá exigia uma coragem absoluta para viver. Mas o lugar era tão pobre, tão difícil, tão miserento, sabe, que até para pescar os peixes não vinha. Certo dia eu me lembro, a gente estava numa situação tão difícil em casa, não tinha dinheiro para nada, aluguel atrasado, a igreja não entrava dinheiro para nada, os irmãos eram tudo boia fria, 6 meses trabalhava e 6 meses ficava sem trabalhar. Então comia tudo em 3 meses, depois não tinha mais nada para comer. Isso resultava na nossa vida também. Então um dia eu estava numa crise interna, tão triste, E o único dinheirinho que eu tinha, um pastor abençoadão, grandão, pegou emprestado, não devolveu, era o dinheiro da compra daquele mês. Até hoje ele está me devendo. Infeliz. Que Deus o carregue. Enfim. Mas esse irmão falou comigo assim: pastor, já que está tudo difícil mesmo, minha casa também, vamos pescar. Eu digo: tá bom, eu não sou bom nessas paradas não, vai que Deus dá um peixe. Pelo menos teremos mistura para um monte de dia. E fomos pescar, irmão. Ele me deu uma varinha, eu fui com outra varinha. Chegamos lá é uma região de muito alagado, muitos rios. E demorou, mas demorou para dedéu. Quando o bicho grudou na minha, na linha lá, no anzol, sei lá o que, grudou assim. E tal, eu falei: peguei, glória a Deus, peguei. De repente a vara fez tac, quebrou a pega da vara. Irmão,
Sebastião Isidoro, lembra dele? Aí ele disse para mim assim: pastor, o problema é contigo mesmo, pastor, vai embora, vai embora. Coisa mais triste. Ele pegou alguns peixinhos e deu para a gente. Deus certo dia me disse: filho, você está dentro de uma cisterna rota que não contém água. Eu permiti que vocês ficassem aí. Ela podia ter pegado o telefone de orelhão, ter ligado para a mãe dela ou para parentes e ter dito: ajuda-nos. Mas ela nunca fez isso. Preferiu padecer a dor, porque o pai estava treinando-nos, como quem diz, tenha coragem de passar pelo deserto, porque ninguém entrará na terra prometida sem antes padecer a dor do deserto. Não se engane. Todo sonho e projeto que Deus colocou em seu coração, embora seja maravilhoso a visão que você tem dele, mas dificilmente Deus te mostra o antes dele. Sempre antes de chegar em Canaã, você vai ter que enfrentar os amalequitas. Sempre antes de um poço, você vai ter que quebrar as pedras. Sempre antes de uma conquista, vem a dor. Meus filhos, hoje eu dou glória a Deus por eles viverem com o Senhor. Mas se você soubesse onde eles passaram para chegar aqui. Ah, se você soubesse o que a gente já viveu, o que a gente já passou, onde a gente já morou. Você não tem ideia. Deus nunca vai fortalecer você se não for por meio da dor. Lembro-me de um dia que a gente estava numa situação igual modo. Ô situação, meu Deus, irmão. Então eu liguei para um amigo e fui para uma cidade dizendo: olha, pelo amor de Deus, me ajude, nem que seja para pregar num velório. Que eu com Alcides Pereira. Ajude-me, nem que seja num velório por aí. E eu tenho uma ofertinha, eu preciso fazer uma compra em casa. Então ele disse: vem para cá, meu amigo. Então, de carona, de caminhão em caminhão, parou em Ourinhos, de Ourinhos peguei outro caminhão para Marília, depois até Pompeia, de Pompeia peguei um negócio de flor e fui até Tupã. E lá eu não consegui pregar em lugar nenhum, mas o Alcides me deu uma oferta. Me lembro como hoje, R$250. Ah, cara, glória a Deus! Ia dar para fazer uma compra que ia durar 1 mês e meio. E aí em casa, meus filhos estavam sem leite, sem pão, sem gás. A coisa estava feia. Eu não me sentia bem nem em comer na casa dos outros, porque eu sabia que não tinha o que comer lá. Não era fácil, não. Então ele me deu essa oferta. E eu saí correndo e digo ao Alcides: eu vou dar um jeito de depositar. E o pastor Adroaldo vai levar lá em casa. Quando eu cheguei no banco para fazer o depósito, eu tirei o sapato, procurei. Cadê o dinheiro? Perdi o dinheiro. Não, irmão. Eu estava com aquela unção do ó céus, ó vida. Essa unção estava sobre mim. E eu vasculhei, eu dentro do banco, era Banco do Brasil, se eu não estou enganado, ou Caixa, não me recordo. Eu desabei em lágrimas ali. E fui andando lugar por lugar, onde eu passei, procurando para ver se eu conseguia achar. Não consegui. Você não tem ideia do que significa isso. Frustração, dor, desespero, porque eu me lembrava dela. Nunca faltou nada na casa dela, quando era filhinha de mamãe. Mas foi casar comigo, se lascou. Algumas vezes você se arrependeu, né, meu bem? Ela não vai falar bem verdade, mas se você olhar lá no fundo, lá dentro, bem escondidinho, acho que ela disse: Deus, que rascada o Senhor me colocou. Tinha um negão lá que é policial, gostava dela, ia dar uma boa vida. Não vai encaixar nesse cara aqui. Ai, ai, ai. Coragem. Teve coragem.
Quem mandou casar comigo? A verdade é que nenhum de nós chega onde deseja sem antes passar pelo funil da dor. Às vezes você está reclamando, murmurando, esbravejando porque algo não deu certo. Faça isso não. O Senhor está preparando, te construindo para coisas maiores. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está entendendo agora, mas Ele está movendo uma coisa aqui, apertando outra ali, ajeitando outra ali, para te talhar, para te preparar, para te emoldurar, porque como o apóstolo Paulo diz, eu tenho por certo de que as aflições do presente momento não são de comparar com a glória que em nós a sede é revelada. Ele pode te moer agora, mas Ele está suscitando coragem, e como quem está dizendo, vai campeão, vai, está doendo, mas continua, vai, esforça-te um pouquinho mais, caminha-te um pouquinho mais, não para agora não, não desiste agora não, coragem. E se tem uma coisa que vem a nós diariamente, é o desencorajamento. Derrotas nos promovem um sentimento de desencorajamento. Mas quando essa ação do desencorajamento começa a aparecer, o anjo do Senhor, como fez com Jesus, aparece em você e te aplica uma injeção de encorajamento e te diz: desanima não. Desanima não, desanima não, vai mais um pouco. Você já venceu ontem, lembra? Você vai vencer outra vez. Você já suportou coisas maiores. Do que está reclamando agora? O pior já passou. Lembra das noites e noites que você já padeceu em lágrimas? Lembra das dores absolutas que você já teve? Das decepções profundas em sua alma, dos momentos que você pensou que não ia suportar, das vezes que você olhou e disse: é o fim, não dá mais, não tem mais jeito para mim não, isso aqui não vai para lugar nenhum, não vai ter futuro, não adianta nem tentar. E você está aqui, você está aqui. Tem uma canção de um cantor chamado Gerson Rufino, que essa canção diz: olha eu aqui. O inimigo puxou o meu tapete, me jogou no chão, me esbofeteou, mas olha eu aqui. Se eu fosse você, eu olhava para o céu e dizia: Senhor, Ele pode apertar, o inimigo pode levantar, as coisas podem ficar difíceis, mas eu vou continuar, eu estou aqui, eu não vou desistir, eu não vou parar. Por quê? Porque eu confio que aquele que começou a boa obra é o mesmo que vai terminá-la. Eu queria que você abraçasse quem está pertinho de você e diga: o Pai é um excelente professor. Ele te amassa, te aperta, mas te constrói. Ele sabe como fazer. Talvez você está exatamente agora na casa do oleiro, se sentindo um vaso quebrado, trincado, sem muito valor, rachado. Mas você não pode esquecer, você está nas mãos do oleiro. Está quebrado? Estou. Desanimado? Estou. Desencorajado? Estou. Cansado? Estou. Que boa notícia tenho: você está nas mãos do oleiro.
nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Está amassando você. E quando Ele está te amassando no sofrimento, está te limpando, te moldando, te preparando. Sabe por quê? Porque o que Ele tem guardado para armazenar dentro desse recipiente que é você é muito maior do que a sua dor. Ninguém coloca um lindo arranjo em um vaso velho feio, não é? Falar em arranjo, tem que te dar um presente de arranjo, né? É vó. Dá uma flor para uma vovozinha. I love you, baby. Da mesma sorte, você precisa entender isso. Toda a estrutura que Deus está construindo em você é do tamanho da estrutura que Deus quer armazenar em você. Então olha para quem está ao seu lado e diga assim: querido, o tamanho do seu sofrimento, o tamanho da sua provação, o tamanho da sua aflição determina o tamanho da sua bênção. Entende? Então, seja uma voz profética e diga para essa pessoa: tenha coragem. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai passar por isso, você vai vencer. A mensagem que o diabo sussurra no teu ouvido é: você já perdeu, você está doente, você está pobre, você não tem cliente, você está sofrendo, você está desempregado, você está isso, você está aquilo. Mas a mensagem que o Espírito Santo me manda te dizer é: eu estou no controle, confia em mim, eu estou cuidando, eu estou trabalhando. Fique em pé, por favor. Sabe, é no momento da dor que destaca em nós que nível de confiança foi construído. É por isso que o texto bíblico diz que Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. É porque justamente na aflição e na dor, a confiança exigida para passar aquilo foi construída sobre o alto nível de pressão. Se Jesus não tivesse sido submetido ao alto nível de pressão, ele não teria uma construção interna ao alto nível da dor que ele ia suportar na cruz. Então, tem uma canção que eu não sei se Xande canta, mas que afirma que eu preciso crer em Deus independente se Ele fizer ou não, porque essa é a confiança construída no meio da dor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Entende? Ele está construindo essa confiança em você. Ele está te apertando, mas Ele está te moldando. Ele está usando a dor, mas Ele está te construindo. Ele está fazendo você crescer. Então, diga para quem está pertinho de você, diga: querido irmão,
Diga: querido, eu sou um instrumento estranho, porque quanto mais me batem, mais forte eu fico. Quanto mais eu sofro, mais cheio de Deus eu fico. Quanto mais eu choro, mais perto de Deus eu fico. Quer saber? Diga: quer saber? Eu descobri que eu sou mais que vencedor. Eu sou. O único que não quer que você creia nisso se chama Satanás. Ele quer que você olhe para si mesmo e se sinta um derrotado, um Zé Ninguém. Tira o Zé, fica só o ninguém. Um Ruela, né? Tira o Zé, fica só o Ruela. Um nada. Ele quer que você se sinta assim. Mas para que você não se sinta assim, você só precisa de uma coisa: coragem. A coragem de exercer a confiança. Eu quero te desafiar a sair daqui essa noite como um gigante, como um valente, a olhar para as circunstâncias da vida como que se elas fossem algodão doce, só ilusão. Você pode sair daqui essa noite confiando em Jesus, confiando plenamente que Ele irá cuidar de todos os detalhes da sua vida. E com isso, como que eu faço, pastor, para sair daqui confiando? Você só precisa de uma coisa: coragem. Quer ter coragem de confiar? Quer ter coragem de arriscar? Quer ter coragem de aceitar a dor? Quer ter coragem de lutar contra essa enfermidade? Quer ter coragem de declarar a cura mesmo quando a dor está dizendo: eu estou aqui? Quer ter coragem? Quer exercer essa coragem?